E aí, vocês estão bem? Eu tô bem. E vocês? Bom, meu nome é Daniel, mas pode me chamar de Danizinho. E eu vou começar esse vídeo. E esse vídeo vai ser meu primeiro vídeo, que vai ser de Pokémon Leaf Green. E o desafio de hoje vai ser Nuzlocke. Que pra quem não sabe funciona assim: se meu Pokémon morrer na batalha já era, eu não posso mais utilizar ele. E se eu perder todos os meus Pokémons em uma batalha, eu perco o desafio e eu tenho que capturar o primeiro Pokémon que aparecer em cada rota. Mas se ele fugir ou acabar matando, alguma coisa assim, aí eu posso tentar de novo. E se a rota tiver o mesmo encanto, se só tiver encanto repetido, eu posso capturar. E se, por exemplo, os Pokémons que eu compro, que o jogo me dá, não são encounters, tá ligado? E é isso. E eu tenho que botar o nome nos meus Pokémons pra eu ter um apego emocional a eles. Enfim, bora lá. Enfim, eu começo pegando meu inicial, por causa do Bulbasaur, e eu chamei de Big Big. E depois eu pego uma Rattata fêmea, que eu acabo apelidando ela de Ratona. Peguei um Pidgey, chamei de PGGG, um Weedle, que acabei chamando de Broca, um Mankey fêmea. E o PGG morreu feio. E o Broca também morreu e, né, a Ratona acabou vencendo esse Rattata. E a Macaca, que era a minha mãe, que morreu. E depois, realmente eu fui batalhar contra o Brock e batalhando contra ele. Eu literalmente só upei até o Big Big até o nível 14, que eu só precisava dele pra derrotar ele. E essa batalha foi GG, muito fácil. GG, Brock, derrotei você. Aí, numa batalha contra a treinadora, a Ratona morreu. E o Big Big se vingou. Aí eu capturei o Spearow. E, literalmente, eu chamei de... Eu peguei um Zubat. A quase Crobat, chamei de quase Crobat. Peguei o Spearow, chamei de Speed, né? E o Magikarp, eu esqueci de botar não. E o Big Big, né, venceu as batalhas. Aí a Magikarp também morreu. Aí eu tava só com o Big Big, cara. Aí eu tava com medo de ultrapassar o nível cap, que era 21, cara. Que eu não posso ultrapassar o nível cap, que é o nível mais forte do líder de ginásio. Eu tive que batalhar contra um cara aqui da equipe Rocket e eu tava preso na batalha. Por quê? Porque eu tava com medo de upar um nível, velho, pra eu não ultrapassar o nível cap da Misty. Eu quase morri nessa luta por ridicularidade, mas eu não morri. Quer dizer, de um jeito ridículo, falei errado. Enfim, cara, eu quase morri de um jeito ridículo nessa luta. Mas, cara, ainda bem que eu usei poção, né? Eu não disse nenhuma hora que eu não posso usar poção, tá? Eu fiquei sem PP no Vine Whip. Mas eu consegui vencer a luta. Depois eu capturei um Sentry e chamei de Slasha. Slasha, que eu achei que era fêmea, mas chamei de eu fiquei falando de Slashan, mas eu fui dizer que é Slashan, que parece mais de homem. Enfim. Aí eu fui logo batalhar contra a Mish, porque senão, se eu batalhasse contra o rival, eu ia passar o nível cap, que é 21. E ele aprendeu o Razor Leaf, o Big Big. E com o Razor Leaf eu derrotei muito fácil a Style. GG, cara, muito fácil. Mano, eu só esse ginásio só com o Big Big, muito fácil, cara. Cara. E depois de batalhar contra a Misha, eu tive que batalhar contra o rival, mas eu ia ultrapassar o level cap, então eu fiquei dividindo o XP com a Slasha. O level cap do próximo ginásio é nível 24, mas eu vou ter que pedir outro pra dormir. E o Big Big deu um Razor Leaf. Cara, o Big Big foi brabo, velho. Ele meio que venceu, ele quase solou o rival sozinho, velho. Ele solou o Pidgeotto. Ele também solou o Charmander, velho. Eu tava com medo desse Charmander, velho. Que eu achei que ele ia me solar, mas eu que solei ele, velho.
porque eu fiquei dando crítico, velho. Criticar o Hit, velho, que matou o Charmander e eu botei pra dormir por muito tempo. E pro Abra eu troquei pra Slash, porque é pra upar um pouquinho de nível, né, pro Big Big não ultrapassar o level cap. E eu ia usar Slash no próximo ginásio. E depois de ter vencido o Abra, o rival, eu venci também o Rattata dele, com o Big Big, só um riso na cara, e venci o Bob, nosso rival. Enfim, nessa roda aqui, em cima de Cerulean, eu peguei o Metapod, chamei de Free. E eu peguei um Bellsprout nessa outra rota, chamei de Belo Bruto. Belo Bruto morreu logo depois desse Slowpoke. E aí o Free depois morreu, cara. Aí eu capturei o Meow nessa rota. E na Diglett Cave eu peguei Diglett. Eu peguei aquele Meow chamei de Equipe Rocket. Eu peguei o Spear que tava morto e troquei pro Farfetch. E o Diglett morreu, que era meu Diglett. Aí o Dronzo morreu também, cara. Mano, eu só perco meus pokémons. E eu tava lá com a Slash, eu tava com medo da ultrapassar o level cap, porque eu ia usar ela pro ginásio do Search. Eu tinha ensinado o Dig pra ela. E eu não ia usar o Big Big porque ele tinha ultrapassado o nível cap, que era 24, e ele tava no level 25, eu não podia usar ele. Aí eu peguei o Farfetch, né? Tipo assim, não foi um roubo, porque tipo assim, eu dei um Pokémon que tava morto, eu me dei um Pokémon novo. Então, isso aí não é roubar, tá ligado? E o Dronzo tava morto, eu não usei ele, tá? Enquanto ele tava morto. Aí, meu amigo, eu achei que eu ia perder essa batalha, mas não, eu venci, cara. Não sei como, só sei que eu venci. Aí o Kadabra quase foi solado pelo Farfetch, só que eu fiquei com 3 de vida, meu amigo. Aí eu troquei pra Slash. Aí eu tomei um Confusion crítico. E eu não queria arriscar perder a Slash, porque eu iria usar ela no próximo ginásio. Porque eu não tinha outro Pokémon de terra, porque o Diglett tinha morrido. Aí, com a vida cheia, eu dei um Dig, que acabou sendo crítico, matando ele, o cadáver. Aí eu acabei upando o Farfetch pro nível 25, que era o level cap, que ultrapassei o level cap. Mas aí eu curei a Slash. E aí, meu amigo, depois de ter curado a Slash, aí eu matei o Charmeleon. Aí depois disso eu batalhei contra o LT Search. E aí eu usei só a Slasher, porque ela era do tipo terra. Foi só Dig, tá? Resumo dessa batalha foi só Dig, todos os Pokémons do Search. Se eu ultrapassar level cap durante a luta não tem problema, tá? Enfim. Aí foi só Dig no Pikachu e no Voltorb. Aí a Ratuna eu só usei pra HM, tá? Pra usar o Cut. Enfim. Aí o Raichu ele ficou dando Double Team. Aí eu errei o primeiro Dig, porque ele ficou dando Double Team, cara. Aí o segundo Dig eu errei também. E o terceiro Dig eu acertei, que foi crítico. Caraca, o Slash é brabo. Quer dizer, o Slash é brabo. Nessa outra rota eu peguei o Voltorb, que eu chamei de Pokébola. E era meu único Pokémon na época, então eu já botei time, porque eu tinha pouco Pokémon no meu time. Depois o Pokébola morreu. Depois eu capturei o Geodude, que eu chamei de Geodoido. Depois eu capturei o Vulpix, chamei de Raposo. Depois eu peguei um Eevee, chamei de Para-Raio, que era um Jolteon, e o Raposo tinha aprendido Flamethrower, nível 28. Aí eu fui batalhar contra a Erika. E o resumo da batalha foi só Flamethrower na cara dela. Na cara dos Pokémon dela. Matou o Victreebel com... Eu achei que ele ia morrer de uma vez com Flamethrower, mas não. Ele morreu com um Ember e 2 Flamethrower. Aí o Tangela morreu pra um Flamethrower. E a Vileplume morreu pra apenas um Flamethrower. Não, foi 2. Mas ele paralisou o Raposo. Na verdade, a Vileplume paralisou o Raposo, mas não adiantou, porque o Flamethrower já matou ele.
GG, quarta insígnia. Enfim, aí eu cheguei aqui nos colégios da equipe Rocket e o Big Big acabou evoluindo pra Venusaur. E o Giovanni, eu fui batalhar contra ele e adivinha? Solei o Giovanni só com Big Big, cara. Big Big é muito bravo, velho. Big Big solou um Onix com um Razor Leaf. Solou um Razor Leaf e o Hyrule. E tipo assim, o Kangaskhan ele era do tipo normal, então eu literalmente não tinha muito o que fazer com o Big Big, mas eu fiquei ali me curando com o Giga Drain e também fiquei dando os Razor Leaf ali, né? E é isso, né? Derrotei o Giovanni só com um Big Big, cara. Enfim, depois disso eu vim aqui na torre pra lutar contra o rival. E cara, adivinha? Eu quase solei ele só com Big Big de novo. Caraca, velho, Big Big é brabo, velho. Big Big marcou história. Deu tempo de outro com Big Big. Aí ele foi tacar o Execute, deixou o Big Big. Aí eu derrotei o Big Big. Eu derrotei só com o Big Big, velho. Quer dizer, não só com o Big Big, tá? Teve uma hora que eu tive que trocar de Pokémon. Mas ele botou o Kadabra e eu literalmente dei um Razor Leaf que eu errei. Aí deu um desability no meu golpe. Mas aí eu dei um Giga Drain crítico que matou o Kadabra e um Giga Drain. Aí do Charmeleon não teve como, eu tive que trocar pro Geodude que tinha evoluído pra Graveler. E literalmente ele deu Metal Golpe, não deu muito dano, mas eu dei um Rock Pro que deu bastante dano. Aí ele botou o Gyarados, aí eu botei o Big Big novamente. Que o Big Big solou o Gyarados com Giga Drain, né, cara? Muito fácil. Foi 3 Giga Drain. Mas ele acabou se confundindo, mas mesmo assim foi só um Giga Drain, mais um Giga Drain. Pronto, solei o rival. Enfim, aqui na Torre de Novena eu pego dessa e chamei de fumaça. Depois do Geodude acabou morrendo e eu fiquei triste. Cara, ele não ia evoluir pra Golem, mas mesmo assim ia ser legal, né? Eu peguei o Fumaça, né, e capturei o Snorlax. Aí depois na roda do ciclista eu peguei aqui o Dodu. Depois aqui pegar a Super Rod eu peguei a Sirigueja, uma Crab. Depois de Serena eu peguei o Poliwhirl, que eu botei o nome Será que acerta, só que ele morreu. Ele é tipo um alvo, tá ligado? Aí eu troquei pro Adinx, que é um Pokémon bem forte, tá? Enfim, cara. Aí o Montanha, meus Douglas, acabou morrendo, cara. Aí, né? Depois disso, eu tinha pegado o Hitmonlee na hora do jogo e capturando o Goldin, aqui do atacado do pescador que dá vara boa. Aí eu peguei uma Nidoran fêmea aqui no Safari. E eu acabei pescando o Slowpoke no Safari, que eu chamei de Zombre. E chamei a Nidoran de Nidotina. Capturei o Fearow nessa rota aqui, do lado do ginásio. Enfim. Aí a Zinx morreu. O Slombre derrotou o Hipno dele. Depois eu capturei o Venomon. O Venomote não, foi errado. Enfim, um Venonete. Aí eu fui batalhar contra o rival, cara. O rival começa com o... Eu começo com o Hit. Aí o rival começa com o Pidgeot. Aí eu dou um Fire Punch, só que eu me lembro que o Hit ele só tem golpe. Como se diz? Os golpes de Thunder Punch, Fire Punch e Ice Punch dele não dão muito dano, por quê? Porque ele é físico e esses golpes aí são special, então não adianta, velho. Aí eu taquei o Raposo que deu 2 Flamethrower que acabou com o Alakazam. Sério, foi GG demais essa luta. Eu achei que eu ia perder meus Pokémon todinho. Aí depois ele trocou de Pokémon, botei o Big Big pra batalhar contra o Gyarados. Ele deu Intimidate, mas não, mesmo assim não foi muita importância. Porque eu dei o Razor Leaf e o Giga Drain, que acabou com ele. Aí ele mandou Charizard e como eu sou bom, mandei o Slumbre. Aí adivinha? Foi só o Watergun na cara, velho. Foi só o Watergun na cara, meu filho.
ele tinha dado um Ember, ou como é que diz, um Flametron que deixou eu pegando fogo. Aí eu troquei pra Slasher. E a Slasher tomou um crítico, cara. Fiquei muito triste, porque eu tava com ela desde o início, cara. Aí eu mandei fumaça, deu um Psyche que acabou com o Charizard, mas mesmo assim eu perdi a Slasher, não fiquei feliz. Aí depois eu peguei lá, pra Slasher de Lupras, e fui batalhar contra o Giovanni. E adivinha, eu usei o Raposo, pra eu ter vindo dele. Aí eu deixei o Raposo, aí mentira, eu troquei pro Slumbre. Aí o Slumbre só solou o primeiro Pokémon dele, o segundo Pokémon dele, o Raiwan. E aqui Cascan eu troquei pro Hit, aqui Cascan do tipo normal e não do tipo terra. Aí eu dei um Sky Uppercut que quase matou, só que eu dei um Back Punch que foi o suficiente. Já que eu ataquei primeiro. E aí mandando no Queen. E para no Queen eu resolvi mandar o Fumaça. Tinha a Psyche que eu tinha ensinado pra ele. Só que o primeiro Psyche que não matou, mas o segundo foi super efetivo que matou. Enfim. Depois de ter vencido o Giovanni, né? E ter sido da Master Ball, eu literalmente estava aqui batendo contra o Koga. E aí eu solei só com um Slumber, tá ligado? E derrotei o Monkey e o Coffin. Esse Monkey se curou ainda. Só que ele acabou dando, acho que o Smog, sei lá. Que acabou me deixando o Slumber envenenado. Enfim, cara, depois disso eu literalmente tacou o Coffin. E eu tava com medo que esses cofres, mano, eles explodem. Uma vez eu perdi um Nido King no Nuzlocke por causa deles. Enfim, cara, esse Weezing, ele quase matou o Slumbre, não queria arriscar. Então troquei por Fumaça e dei um Psychic que acabou com o Weezing. GG, sexta insígnia, pelo que eu sei. Enfim, depois de ter vencido o Koga, eu peguei o Dratini aqui, que eu chamei de Drake. Aí depois aqui na rota que eu peguei um Pikachu na usina elétrica, e na água que tem lá eu peguei um Tentacool. Aí eu peguei o Patrick na Estrela do Mar, né? Lá em vermelho, Patrick. Depois disso eu peguei o Raticate, que eu chamei de Raton, de novo eu acho, se não me engano. Peguei a Kraka, o Aerodactyl, que eu ganhei eles, e o Golbat, que eu chamei de Cuba. Enfim, fui batalhar contra a Sabrina. E aí, batalhando contra ela, eu derrotei. Não existe. Eu acho que eu solei ela só com o Slumber, velho. Derrotei o Kadabra, o Venomoth. Ele não é do tipo psíquico, então eu solei ele com o Slumber. Ele é do tipo inseto, mas ele também é do tipo venenoso. Então, tipo assim, eu não tinha Psychic, velho, só tinha Confusion, velho. Mas mesmo assim eu consegui somar o Venomoth com o Slumbre. E Mr. Mime eu dei Headbutt, fiquei dando Headbutt, cara, ele deu um Psybeam. Cara, deu o Headbutt crítico, matou em 2 Headbutt o Mr. Mime. O Alakazam deu um Psychic em mim. Ele deu um outro Psychic, só que eu dei um Headbutt crítico, só que eu não queria perder o Slumbre. Aí eu troquei pro Raposo, meu amigo. Ele se curou, meu irmão, que sacana. Aí eu dei um Flamethrower na cara que deixou ele com metade da vida. Ele deu um Calm Mind, mas mesmo assim eu dei um Flamethrower que não acabou. Mas depois ele deu um Recover. Aí depois eu dei outro Flamethrower. Depois ele deu outro Calm Mind. Depois eu dei outro Flamethrower que acabou acabando com o Alakazam. E GG Sabrina, não perdi nenhum Pokémon. E contra o Blaine, literalmente, eu achei que seria fácil, literalmente, eu só usei a Lupras, que solou o Rowlet. A Ponyta foi solada, e a Rapidash, adivinha, eu dei um Surf, que não matou, mas ela deu Fire Blast, que deu bastante dano na Lupras. Ela se curou, que eu tinha dado um Ball Slam, velho. Eu achei que ia matar. Ela deu um Fire Blast crítico, meu irmão. Aí, tipo assim,
o Arcanine literalmente chegou ali. E cara, eu troquei pro Raposo, né? Porque a Lulupras estava com a vida baixa. E eu achei, e ia dar Intimidate, tá ligado? Tinha dado Intimidate. Ele deu um Borizan, mas eu dei Flamethrower. Aí ele deu um Borizan de novo. Só que eu troquei pro Hit. Cara, ele deu um Borizan de novo, que deu bastante dano. E literalmente, cara, eu tinha atacado o Bolt, meu Raichu. Que, mano, o Arcanine curou a vida dele, velho. Só que aí ele deu um Fire Blast crítico, quase matou o Bolt, cara. Aí eu ataquei o Drake, que tinha um pouco de resistência ao tipo fogo. Então eu dei o Dragon Rage, que não deu muita vida, não tirou muita vida. Aí eu tinha literalmente pegado, eu fui pegar uma poção pra curar Lulupras. E cara, literalmente eu usei uma Max Potion pra curar a vida da Lulupras. Na verdade, foi da Lulupras. Mas eu deixei o Drake ali, ele tomou um Fire Blast, deixou ele com pouca vida, mas eu não queria arriscar ele de novo. Aí a Lulupras tomou Fire Blast, que deu muito dano, e depois ele deu um outro Fire Blast, que matou a Lulupras, cara. Depois eu mandei o Drake, depois eu curei ele, depois ele deu um Bite, aí eu dei um Dragon Rage, aí deu um Borislan, que acabou matando ele, porque o Borislan dá dano a quem usa ele. E venci o Drake, mas quase que eu perdi, tá? Depois eu peguei o Gyarados aqui nas ilhas, chamei de monstro. Depois eu peguei o Machop na ilha. E só de sacanagem matei o Moltres. Porque eu não queria usar o Moltres, não queria usar os lendários. Porque eu achei eles meio fraco. E eu já tinha Pokémon do tipo deles, tá ligado? Depois aqui eu tinha pegado um Persian. Aí capturei um Kinger na outra ilha, né? E peguei um Venomoth, chamei de Moth na floresta. Fui batalhar contra o Giovanni e cara, a batalha foi tão fácil, velho. Eu só usei os ombros, literalmente. Foi Surf no Rhyhorn e foi também Surf no Dugtrio. Ele atacou com Earthquake, mas mesmo assim não adiantou, deu Surf. Aí, cara, chegou a Nidoqueen, que eu dei literalmente um Surf na Nidoqueen. E, cara, Nidoking, adivinha? Ele deu Earthquake, mas foi Surf na cara. E o Rhyhorn eu decidi arriscar o Snombre, porque eu achei que ele seria mais rápido e foi mais rápido. Deu Surf que acabou com ele. E GG contra o Giovanni. E depois disso eu fui batalhar contra o rival aqui. Eu começo com o Bolt. Tá todo nível 55, todo mundo. O Bolt, ele deu um Thunderbolt que acabou com o Pidgeot. Depois ele foi trocar de Pokémon. E o Drake evoluiu pra Dragonite, cara, que legal. Aí eu troquei pro Snombre, que ele trocou pro Rhyhorn. Aí eu dei o Surf crítico. O Execute eu troquei pro Drake. Nossa, Dragonite. Bom, cara, eu dei um Wing Attack que foi crítico no Execute. E, cara, depois disso eu taquei o Bolt, queria atacar o Gyarados. Mas ele tacou o Gyarados. Aí eu taquei o Bolt, deu um Thunderbolt. Depois ele trocou pra Lacazan. Aí eu troquei pro Drake. Que ele deu um Wing Attack. E aí o Charizard, literalmente eu troquei para o Snombre. E adivinha, foi só um Surf na cara dele, foi Flamethrower, mas foi só um Surf na cara dele. Que acabou com ele, cara. Então, mas eu dei um pessoal que acho que foi sem querer. Mas literalmente acabei com ele. Aí nessa outra aqui eu capturei o Primeape, dentro da caverna capturei o Onix. De sacanagem, matei o Articuno. Tá ligado? Matei o Articuno. E eu também matei os Zapdos. E eu não tô usando, matei os Zapdos mesmo.
matei todas as aves lendárias porque eu tava precisando de XP e eu não ia capturar nenhuma delas. E esse aqui é meu time. O Bolt, o Raichu, tá com o Iron Tail, Brick Break e Thunderbolt. O Snow com Psyche, Surf, Ice Beam, Calm Mind. O Drake com Iron Ace, Thunderbolt, Earthquake e Dragon Claw. E o Raposo, né, tava ali com o Freeze e Plant e Giga essas coisas. E o Hit, que tava bem forte até também. E o único Pokémon da minha equipe que tinha o item era o Drake, com Quick Claw. Enfim, bora lá contra a Lorelei. Aí eu começo essa luta com o Bolt, que como ele é do tipo elétrico, ele deu um crítico, acabou com o Dewgong. E cara, aí eu dei um Break que não matou, mas depois no segundo matou o Dewgong. E literalmente ela mandou o Cloyster, que foi um Break que não matou. Aí eu tava dando Break porque eu não queria gastar o PP do Thunderbolt, porque o Hit tinha Break também. Aí eu dei o Thunderbolt que acabou com o Cloyster. Aí ela mandou o próximo Pokémon dela, que foi o Slowbro. E o Slowbro, eu também um dano correu, mas de qualquer jeito ele também tomou, mas eu dei um Thunderbolt dele que foi crítico e matou ele. Enfim, ela atacou o próximo Pokémon dela, que foi o Lapras. Tomei um daninho pro rei, o Lapras não tomou porque era tipo gelo. E aí eu dei o Thunderbolt que não matou a Lapras, mas deixou ela paralisada. Aí ela deu um Body Slam que deu um dano bom, deu um daninho, mas ela tá com. Ela. Como é que diz? Usou a Berry pra se curar. E eu tava um pouquinho baixo. Aí eu dei um Break que acabou com a Lapras. Aí contra a Jinx, eu dei um Break na cara dela, que adivinha, foi crítico não matou, mas no segundo já era a Jinx. E GG Lorelai, passando dela sem dificuldade, cara. E contra o Bruno foi o seguinte, eu lutei contra ele, usei só o Slumber, solou o time dele todo, derrotei o Onix, o Psyche, que foi sem querer que eu usei Psyche, mas derrotei o Onix. Aí o Hit não tinha dele, ele deu um Sky Uppercut, mas de qualquer jeito deu um Psyche. Aí contra o próximo Pokémon dele, no caso foi o Hitmonlee, foi só Psychic. E em resumo, eu só usei Psychic, 2 Surf, eu só usei Surf e Psychic nessa luta. Aí no Onix foi só Surf, ele deu Earthquake, mas não adiantou, então deu Surf. E né, de qualquer jeito eu dei Psyche no matchup. No matchup ele tinha dado um bulk up, mas eu acho que não adiantou muito, porque o Psyche foi crítico, acabou com o matchup. E GG. Bora lá pra Agatha. Na Agatha eu taquei o Slumber e o Gengar deu double team, mas eu acertei o Psyche, que foi crítico no Gengar, mas esse aí foi o Gengar mais fraco. Aí ela atacou o próximo Pokémon dela, que era o Golbat. Então os Pokémon dela são tipo venenosos, então de boa. É o Psyche que acabou com o Golbat. E o Slumber acabou pulando de nível. Desculpa se não tiver dando pra ver, porque eu não gravei muito bem essa parte. Aí ela atacou a Arbok, mas ela deu um Psychic, cara. Um Psychic que foi crítico. Literalmente só dei Psychic em todos os Pokémon da Agatha, cara. Foi um Psychic no Gengar, ele deu um Hipnosis, me deixou dormindo. Mas logo depois ele acabou dando um golpe que eu esqueci o nome, que ele conseguia dar um dano em mim quando eu dormia. Aí eu troquei o jogo pro Raposo
ligado? Pro Raposo. Eu não tinha perdido nenhum Pokémon ainda nessa luta, cara. Aí eu tomei o Shadow Ball que não foi nem efetivo nenhum, tá ligado? Porque eu não sou de fantasma e nem psíquico. Aí ele se curou com a Berry, mas eu dei 2 pro Nitral e cara, no segundo ele quase morreu. Deu um desvio de bomba que deu um bom dano. Mas eu ia dar um Nitral, eu dei um Fanitral, só que ele tinha se curado. Aí no terceiro foi Nitral. No outro foi Nitral, ele morreu. Cara, só tinha ela mais um Pokémon que era um Halter, que eu dei o Flame Troll aqui e acabou, quase que acabou com o Halter. Aí eu dei outro Flame Troll aqui. Ele morreu não. Mas eu dei outro Flame Troll que acabou com o Halter, meu amigo. Pois é, GG Agatha. Bora lá pro Lace. E eu começo a batalha do seguinte jeito. Como o Lace só tem Pokémon tipo voador, todos os Pokémon dele, menos os Dragonair, eu começo com Bolt, que eu sabia que ele ia começar com Gyarados, e deu Thunderbolt, que acabou com Gyarados, meu amigo. Aí eu troquei pro Drake, já que ele trocou pro Dragonair. Aí o Drake deu um Dragon Claw, que GG, meu amigo. Aí, meu amigo, eu dei um Dragon Claw que acabou com o segundo Dragonair. Agora o problema mesmo do Lance é só o Dragonite dele. Mas eu tava confiante. Aí eu dei um Dragon Claw, o Dragonite dele deixou ele com a metade da vida. Ele deu um Trade, caraca, velho, deu muito dano, velho. Mas eu queria tentar arriscar, ele deu uma Berry, não queria arriscar. Aí eu troquei pro Bolt pra ele dar um Thunderbolt. Ele deu um Trade que tem um dano bom. Não foi tanto dano, porque eu sou do tipo elétrico, tá ligado? Mas ele ficou paralisado e tava meio confuso, se não me engano. Eu dei um Thunderbolt crítico, que acabou com ele. E contra o Aerodactyl, eu mandei o Slumbre, que como é do tipo água, ia ser super efetivo no Aerodactyl, que é do tipo pedra. Eu dei um Seed Power, que não deu muito dano e nem bufou os status dele. Aí eu dei um Psyche aqui sem querer, mas deu um dano bom. Mas aí sim eu dei o Surf, que acabou com o Aerodactyl. E GG, cara, até agora eu não perdi nenhum Pokémon, cara. Mas enfim, cara, eu começo a minha luta contra o rival. Ele sempre começa com o Pidgeot. Aí eu mando o Bolt, que eu dou o Thunderbolt, que acabou, quase que acabava com a vida do Pidgeot. Ele deu Aero Ace, não deu tanto dano, mas aí eu dei outro Thunderbolt, sendo que ele se curou, mas deu um bom dano. Enfim, eu gastei outro Thunderbolt, não tinha problema, porque o Drake também tinha Thunderbolt. Aí eu troquei pro Slumbre, já que ele trocou pro Rhino. E ele deu Earthquake, que não foi muito efetivo, tá ligado? Mas o Surf acabou com o Rhino. Aí depois eu ia trocar de Pokémon. Troquei pro Bolt, já que ele tinha atacado o Gyarados. E eu usei o Thunderbolt, que foi super efetivo, meu amigo. Acabou com o Gyarados. E meu amigo, tá maluco, filho. Eu peguei o Drake, já que ele pegou a Kazan, né? Mas ele deu um Psyche que não foi muito efetivo, mas abaixou acho que meu especial ataque. Mas eu dei um Earthquake com o Drake, que deu muito dano no sinal. Mas ele se curou. Mas eu tinha dado um Iron Wish, se eu não me engano. Aí se curou de novo, deu um Earthquake, que foi super efetivo crítico. Foi um crítico, tá ligado? E acabou com a Kazan. Aí ele mandou o Exeggutor e eu mantive o Drake, que eu dei um Aero Ace que não matou. Mas aí eu dei outro Aero Ace, tá ligado? Mas mesmo assim ele curou a vida.
Mas eu fui dar outro Aero Race que acabou com o Executor. Aí ele mandou o Charizard e aí eu mandei o Slombre, que tá ligado, foi só dar surf da cara do Charizard. Ele deu um slash em mim que deu um bom dano, tá? Mas ele se curou com a Berry, ele resistiu ao surf e se curou com a Berry. Eu não farei blast crítico no Slombre, matou o Slombre, cara. Eu tava gostando disso aí. Mas não importava muito, porque eu tinha 5 Pokémon ainda, ele só tinha Charizard. Deu como eu posso. Aí eu só dei um ataque, né? Um Aero Ace que acabou com o Charizard e vencemos do rival, cara. Exatamente, meu amigo. Conseguimos zerar Pokémon Leaf Green Nuzlocke, cara. E essa foi minha jornada por todo esse Nuzlocke. E cara, eu adorei fazer esse desafio. Foi divertido. E eu quero fazer isso em outros jogos. E tipo assim, o próximo vídeo vai ser de Pokémon Heart Gold, que vai ser o Nuzlocke do Pokémon Heart Gold. E bora lá. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixe o like e se inscreva no canal. E é isso que eu digo. E aí, tchau. Bom, esses aqui são os Pokémons que ainda estão vivos, que eu não usei. E esses aqui, ó, são os que morreram, todos esses aqui. Inclusive na liga eu só perdi o Slombre. E é isso, cara.